Um pouco sobre a história do basquete em cadeiras de rodas. Praticado inicialmente por soldados norte-americanos que haviam saído feridos da Segunda Guerra Mundial, o basquete em cadeiras de rodas fez parte de todas as edições já realizadas dos Jogos Paralímpicos. As mulheres passaram a disputar a modalidade em 1968 nos Jogos de Tel Aviv. No Brasil, o basquete em cadeiras de rodas também tem forte presença na história do movimento paralímpico, sendo a primeira modalidade praticada aqui, a partir de 1958, introduzida por Sérgio Del Grande e Robson Sampaio. Depois de ficar fora das Paralimpíadas por 16 anos, a seleção brasileira voltou à disputa ao conquistar a vaga para Atenas em 2004 durante os Jogos Parapan-Americanos de Mar del Plata. Apesar da popularidade no país, o Brasil ainda não conquistou medalhas na modalidade em Jogos Paralímpicos. Deficiências e classificações do basquete em cadeira de rodas. As deficiências do basquete em cadeira de rodas podem ser física ou motora, ou seja, não pode ser cognitiva. Além disso, existe a classificação funcional. Na maioria dos esportes adaptados, existe esse tipo de classificação, especialmente quando se trata de competição e disputa. Essa classificação serve para que o jogo seja de acordo com a paridade funcional. Essa classificação vai de 1 a 4.5, ou seja, 4.5, a nota máxima, é para o atleta que tem melhores condições funcionais. Quanto menor a nota, a classificação, menor capacidade funcional o atleta tem. Além disso, a somatória dos 5 jogadores dispostos em quadra não pode ultrapassar a 14 pontos. Esse tipo de classificação serve para tornar o jogo mais justo e dá a oportunidade daqueles que têm maior dificuldade funcional a participar de competições esportivas juntamente com aqueles que têm maior capacidade funcional. E assim a competição se torna justa e equivalente. Partidas e regras. As cadeiras de rodas é utilizada por homens e mulheres. São padronizadas pelas regras da Federação Internacional de Basquete em Cadeiras de Roda. E é obrigatório obedecer diâmetro máximo dos pneus à altura do assento. É permitido usar faixa nas pernas para fixar melhor as pernas. O jogador deve quicar e arremessar ou passar a bola a cada 2 toques dados na cadeira. As dimensões da quadra e a altura do cesto seguem o padrão do basquete olímpico: 28 metros de comprimento por 15 de largura. Tem que ser delimitada por linhas e a cesta está à mesma altura que o basquete normal, 3,5 metros do chão. O jogo também começa por uma bola ao ar. O jogador não pode se levantar para chegar à bola. E o jogo é por 5 jogadores de cada equipe. O jogo é dividido por 4 períodos, cada um de 10 minutos. Se no fim desse tempo as equipes estiverem empatadas, prorroga por mais 5 minutos. Como vocês já devem ter percebido, todos os fundamentos da modalidade e alguns aspectos possuem uma grande semelhança com o basquete olímpico, e isso não muda com relação às equipes, sendo 12 jogadores para cada time, sendo 5 titulares para cada lado e 7 suplentes que podem entrar no lugar de seus companheiros ao decorrer do jogo. Com relação aos gêneros, são disputados por homens e mulheres, assim como no olímpico, mas possui um detalhe importante, e isso é o que diferencia do mesmo. Esse detalhe está associado às classes, na qual a classificação funcional, os atletas são avaliados conforme o comprometimento físico e motor em uma escala de 1 a 4,5. Ou seja, quanto maior for a deficiência, menor a classe. A soma desses números da equipe em quadra não pode ultrapassar 14.
ou seja, esse número ele não pode ser ultrapassado de acordo com a escala estipulada. A estreia da seleção masculina foi nos Jogos de Heidelberg, 1972, e da feminina em Atlanta, 1996. As melhores colocações brasileiras na modalidade foram o quinto lugar no masculino e o sétimo no feminino, obtidas no Rio 2016. A seleção feminina também conquistou a medalha de bronze nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto de 2015 e de Guadalajara em 2011. A prática do esporte, principalmente o basquete em cadeira de rodas, possibilita que a pessoa com deficiência possa ter melhorias e o desenvolvimento da autoestima, a autovalorização e autoimagem, o estímulo à independência e à autonomia, a socialização com outros grupos, a experiência com suas possibilidades, potencialidades e limitações, a vivência de situações de sucesso e superação e de situações de frustração, a melhoria das condições organofuncional, a manutenção e promoção da saúde e a condição física, capacitando na resolução de problemas motores do cotidiano. Atualmente, o atleta canadense Patrick Anderson é considerado o melhor jogador de basquete em cadeiras de rodas do mundo. No Brasil, o destaque vai para o jogador Leandro de Miranda. O atleta foi eleito o melhor jogador de basquete em cadeira de rodas no ano de 2014. Conquistou 2 medalhas de bronze no Parapan, tricampeonato sul-americano e diversos títulos nacionais. No feminino, a paraense Lia Maria Soares é vencedora do Prêmio Brasil Paralímpico em 2011, 12 e 15. Foi campeã sul-americana, das Américas e medalha de bronze nos Parapãs de Guadalajara e Toronto. Aos 28 anos, ela atua em 2 equipes, uma delas masculina. O basquete em cadeira de rodas permite a participação de mulheres em competições de homens.